Ó meu Deus querido, é uma honra te servir e estar na tua casa. Cada dia que o Senhor me concede, cada hoje, eu tenho uma imensa gratidão no meu espírito em poder olhar e ver que o Senhor nos dá graça e força para fazermos boas escolhas e andarmos nos seus caminhos. A oportunidade de te buscar em primeiro lugar. Nós temos tido a oportunidade de dar as primícias ao Senhor, de priorizá-lo acima de tudo, de usar bem a nossa vida, buscando a tua presença. Eu quero te agradecer, porque o mundo não vê vantagem nisso, mas nós vemos. O mundo não vê grandeza, beleza nisso, mas nós vemos. Nós vemos como uma dádiva poder estar no templo, te cultuando, te adorando, te buscando de todo o nosso coração, porque nós entendemos que se a nossa vida espiritual vai bem, todo o resto vai caminhar bem. Quando nós priorizamos o Senhor, nós damos condições para todas as coisas serem acrescentadas na nossa vida. E nós sabemos que a sua palavra é lei e nada vai ser acrescentado. Nada, nada. Se nós não decidirmos por colocá-lo no lugar que é seu, em primeiro lugar. E cada crente, cada vida que quer uma grande vida, precisa ter isso muito vivo dentro de si. Que é te buscando sempre em primeiro lugar, dando prioridade, se voltando para o Senhor com toda a força, buscando as coisas do alto, valorizando o que realmente tem valor. Ah, Senhor, a nossa vida vai para um outro nível. Muito obrigada pela honra de estar aqui. E todos os dias que o Senhor tem nos concedido, que a gente tem podido usar bem. Buscar o Senhor, crescer, se aprofundar na Tua Palavra. Porque conhecer a Tua Palavra leva anos. E todo dia nós estamos tendo a oportunidade de aprender um pouco mais. É mais uma porção da Tua Palavra que o Senhor tem nos concedido. E nós temos podido então crescer nela, desenvolver a nossa vida, o nosso caráter, poder ter a nossa mente renovada, o nosso coração trocado, nos humilharmos diante do Senhor, porque a Tua Palavra deixa isso bem claro. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que a seu tempo vos exalte. E nós temos tido a oportunidade de nos render aos seus pés, de nos humilharmos diante do Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e erros. O que nós falamos, pensamos, fizemos que tenha te entristecido. Nos perdoa, Senhor. Às vezes a gente fala demais ou tem uma atitude precipitada. Nos perdoa. Lava-nos com Teu sangue, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Ó Senhor, passa do Teu sangue sobre toda a igreja, todo o ministério, todo o nosso povo, em todo lugar. Visita os templos. Que a palavra seja pregada com temor, com responsabilidade, com seriedade. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. As pessoas que nos acompanham à distância, Senhor, pela transmissão, alcança cada uma. Vá ao encontro de cada pessoa com grande poder, muda mentes, muda corações. Abençoa o Teu povo, Senhor, com força, com entendimento, com sabedoria. Que cada um entenda o que é uma fé de resultados, o que é uma fé sábia. E possa colocar em ação e então obter resultados. Porque se a Tua palavra está aqui, ela nos garante vitória, nos garante resultados se nós nos submetermos. Passa do Teu sangue. Tem misericórdia de nós. Envia anjos poderosos ao nosso redor.
Assuma o controle deste trabalho. Eu quebro toda a força do mal, toda atuação maligna, dardos, setas demoníacas para roubar a reunião, roubar mentes, corações, para atrapalhar a nossa reunião. Eu repreendo em nome de Jesus toda a força demoníaca, toda a força do mal para atrapalhar, para roubar. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu amarro todas as forças do inferno e lanço no abismo, quebro laços, armadilhas, obras demoníacas. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todas as forças do mal. E peço a cobertura do teu sangue. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus Cristo nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre este trabalho. Põe anjos aqui, Senhor, acampa, assuma esse trabalho, porque não tem sentido, não tem mesmo estarmos aqui sem a tua presença. É o Senhor que faz diferença. Nós precisamos do Senhor na nossa vida, de graça, unção, poder, visão, entendimento, clareza, poder do céu. Ao sairmos daqui, que possamos sair num outro nível, mental, emocional, uma outra visão. Abençoa o nosso povo. Eu quero te pedir um grande crescimento para cada um de nós, a começar por mim, porque eu quero sair daqui muito mais crescida no Senhor. Eu quero crescer. Cada dia, cada oportunidade, eu quero agarrar e estou agarrando e quero o mesmo para cada um, para que possamos crescer, porque eu só quero crescer no Senhor. O que mais desejamos, o que eu mais desejo é crescer no Senhor, até porque a tua palavra diz isso. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então somente vivam de acordo com aquilo que já alcançaram. Então, Senhor, já estamos vivendo então de acordo com o que nós já alcançamos. Agora hoje nós vamos alcançar um outro nível. E que possamos então ir para esse nível e viver de acordo com o que alcançamos, com aquilo que vamos alcançar aqui hoje. Obrigada por tudo. Eu te amo, eu te agradeço e peço que esteja conosco, porque ai de nós sem o Senhor, porque perecemos. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel, Deus é comigo, Deus é conosco, e eu creio nisso. Amém? Sentem-se por gentileza. Vamos ler Colossenses 1:9. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Esse tipo de oração você vai encontrar diversas vezes por Paulo. Paulo fez essa oração muitas vezes. Sempre para a mesma linha. As preocupações com que Paulo se preocupava com a vida espiritual. E então ele disse, nós não cessamos, desde o dia em que ouvimos, nós não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Em toda sabedoria, vamos juntos, inteligência espiritual. Diga comigo, inteligência espiritual. Mais uma vez, inteligência. Exatamente. Paulo tinha essa preocupação, você vai encontrá-lo pedindo a Deus, Senhor, ilumina os olhos do entendimento do teu povo, Senhor, dá a todos sabedoria, entendimento, a visão espiritual. Você vai encontrar esse tipo de oração. Por quê?
Porque Paulo, por muitos anos, ele viveu uma fé burra. Uma fé religiosa. Uma fé baseada em liturgias. E ele se preocupava com a perda de tempo, com a cegueira das pessoas. Porque por anos ele foi um cego. E ele achava que ele estava certo. Por anos. Um cego tendo certeza que estava certo. Sabe quando uma pessoa tem certeza e ela faz tudo? Ela mata, ela prende, ela faz as piores coisas em nome de Deus? Paulo, que era Saulo, depois se transformou em Paulo. Um dia ele tem um encontro com o Senhor. Ele respirava ameaças contra o povo de Deus. Cai do cavalo, fica cego. Fica 3 dias, 3 noites sem comer, sem nada. Teve experiências profundas com Deus. Um homem chamado Ananias ora por ele com muita cisma, porque todo mundo tinha medo dele. E algo como escamas caíram dos olhos dele. Então ele tinha essa preocupação para que as pessoas colocassem sabedoria, inteligência na vida espiritual delas. Porque a gente, por exemplo, a Bíblia fala dos adoradores de imagens e mostra exatamente a incapacidade de ver que como eu posso botar toda a minha fé, a minha dependência, a minha confiança num Deus que eu tenho que carregar, num Deus que eu tenho que iluminar, num Deus que eu é que faço por Ele. Ele está ali, eu boto onde eu quero, botar aqui, botar aqui. Então, em toda a palavra de Deus, nós somos orientados a pensar e não simplesmente engolir um negócio que está na cara, mas a cegueira não deixa a gente ver. Com muitas coisas que nós defendemos uma vida inteira, com base em coisas que nós ouvimos. E a gente achava até que era da gente, não era da gente coisa nenhuma. Uma mentalidade que foi colocada na cabeça da gente. Quando você lê sobre a igreja primitiva, é uma coisa linda. Não tinha regras humanas. Não tinha, todos tinham só pensamento. Todos puxavam para o mesmo lado. Todo mundo. Mas nós podemos perceber que logo no início começa a surgir ali os sinais de que tinha gente que não estava entendendo nada. Como o caso de Ananias e Safira. Quando Barnabé ofertou a terra dele, que todos ali estavam unidos num só espírito, então eles vendiam e era tudo em comum, e ninguém passava necessidade, porque estava todo mundo suprindo um ao outro. Ele queria fazer o mesmo por imagem, mas não a mesma coisa. Ele queria passar para todo mundo que ele era igual a Barnabé. Mas ele não era. Ele vendeu a propriedade dele, fazendo a mesma coisa que Barnabé, que era José, chamava José, e que eles chamavam de Barnabé, que é o Barnabé que trouxe Paulo e colocou, engajou ele no ministério. Ele foi lá e fez a mesma coisa. Mas
com uma intenção de parecer ser igual ao Barnabé, mas não era. Porque na hora de entregar, ele mentiu sobre o valor. Porque ele queria parecer que ele estava fazendo a mesma coisa. Mas ele era, dentro dele, era ganancioso. Ele queria vender a imagem de que ele era igual. Mas na íntegra, ele estava apegado a tudo aquilo. Então ele mentiu. Que ele vendeu por um valor para dar menos. Combinado com a mulher. Mas o Espírito Santo alertou o Pedro. E o Pedro chegou e falou para ele: rapaz, por que você deixou o diabo encher o seu coração? E que te levou a mentir ao Espírito Santo? O diabo encheu o seu coração e levou você a mentir para o Pedro? Não, você não está mentindo para mim. Você está mentindo ao Espírito Santo. A sua farsa não é contra mim. É contra o Espírito Santo. Você não entendeu nada, rapaz. Você quer parecer uma coisa. Você não precisa, então não faça. É melhor você não fazer do que você querer fazer uma coisa só para parecer que é igual e não é nada. Puf, caiu morto ali, na hora. A mulher dele sabia. A mulher é colocada na Bíblia como ajudadora. O papel da mulher na palavra de Deus é sempre de ajudadora. Se não é para ajudar, então, peraí, eu estou vendo que há algo errado, eu estou aqui para ajudar, para dizer está errado, eu não vou compactuar com esse erro. Ou eu ajudo, ou eu não atrapalho, porque se eu apoio numa coisa que está errada, eu estou só atrapalhando, eu não estou ajudando em nada. E ela estava certa. O Pedro chama a mulher dele. Por quanto vendeu a propriedade? Falou a mesma coisa do marido. Foi por esse valor. Mas minha filha, você também deixou o diabo encher teu coração e mentiu ao Espírito Santo? Puf, caiu também, morta. Um em cima do outro. Eu tinha morrido umas horas antes, aí morre ela agora. Por quê? Porque eles não tinham entendido. Que a ideia não é você parecer uma coisa, é você ser. É melhor você não fazer do que você fazer pela metade. E tentar parecer uma coisa que você não é. E achar que você é bom. Enganei o Pedro. Não, você não preocupa comigo, o problema não sou eu. Você não mentiu para mim. Você mentiu ao Espírito Santo. O que te levou a deixar o diabo encher teu coração e você mentir ao Espírito Santo? Então, ali era o quê? Que fé é essa? Uma fé burra. Que me leva a fazer uma bobagem que não vai me levar a lugar nenhum. Então eu posso abrir, você pode abrir, são tantas formas de praticar a fé e ter uma vida espiritual sem inteligência nenhuma, sem sabedoria nenhuma, consequentemente, sem resultado. Por que nós temos tantos cristãos sem vitória? É porque a palavra mudou? Ontem nós falamos sobre isso. É porque a promessa falhou? Não. A promessa nunca falhou, nunca vai falhar. Acontece que nós estamos fazendo as coisas bem diferente daquilo, da maneira que nós estamos sendo ensinados. E aí, ao invés de nós irmos na palavra, nós começamos a criar as nossas próprias interpretações, e aí cada um vai pegando uma coisa e se adaptando ao seu sistema, ao seu modo de pensar. Mas nós não estamos aqui para pensar a nossa maneira.
nós já recebemos uma mente, a Bíblia diz, que é a mente de Cristo, para trabalharmos com base nesta mente. Quando você crê em Jesus Cristo e faz uma aliança com Ele, você dá lugar a essa nova criatura através da presença do Espírito Santo. Isso é possível e você então recebe coisas que aí você usa ou não usa. Você usa ou não usa. Nós podemos receber muitas coisas e não estamos usando. Nós recebemos a mente de Cristo, por exemplo. Nós recebemos equilíbrio, amor, coragem, e podemos não estar usando. E a Bíblia diz, Deus nos deu. Tem muita coisa que a Bíblia diz que Deus nos deu, como pais, Deus nos deu. E nós podemos não fazer uso disso, porque nós sempre trabalhamos o que é normal, né? Infelizmente, quando a pessoa não está andando por uma fé viva, é normal que ela ande por uma fé ou religiosa ou uma fé emocional. Então ela baseia a vida dela, as escolhas dela, a mentalidade dela, com essa, né, dentro dessa linha de pensamento. Ou ela é muito religiosa e não conhece a Deus, é só liturgia, regras. Ou ela é muito emocional. Tudo está na base do eu quero, não quero, sinto, não sinto, penso, não penso, vontade, tenho, não tenho, e por aí vai. Então Paulo fazia esse tipo de oração sempre. Porque a fé tem que ter sabedoria, eu tenho que ter o conhecimento da vontade de Deus, e a palavra de Deus me dá condições para saber onde Deus me quer. É muito claro isso. Então a palavra de Deus me dá condições de eu ter o conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, como está aqui. Sabedoria o quê? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Sabedoria, fazer boas escolhas em Deus. À luz da palavra de Deus. Inteligência espiritual. Então eu tenho que ter uma vida espiritual baseada na inteligência. Eu não posso sair fazendo bobagens e sabe, tendo reações e atitudes burras na minha vida. Servir a Deus de forma burra. Fazer escolhas estúpidas. Então Paulo fazia sempre essa oração. Para que as pessoas não se encontrassem numa situação de olhar e dizer, meu Deus, estou aí há quanto tempo? E assim, não tem sabedoria, não tem inteligência nenhuma nessa minha caminhada de fé. Que fé é essa? Aí a promessa falhou? Não, a promessa não falhou. Eu falho, a promessa não falha. Eu não estou no lugar de viver. E aí, a palavra não se cumpre. Mas porque Deus deixou de fazer? Porque os tempos mudaram e Deus não faz mais. Deus não opera mais. Não. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A Bíblia diz que ele é uma rocha, ele é imutável. Que o Evangelho é imutável. E Jesus diz que tudo é uma questão de fé. Seja feito conforme a sua fé. Mas que fé? Aí está a questão. Se eu não tenho uma fé viva, se eu não coloco em ação uma fé viva, eu vou colocar em ação qualquer outro tipo de fé. Uma fé que não vai me levar a lugar nenhum. Então a oração de Paulo, e você pode fazer um levantamento, de várias vezes ele estar orando, pedindo, as orações dele eram todas na mesma linha. Pedindo esse conhecimento, esse entendimento, ilumina os olhos do entendimento do teu povo, para que todos tivessem a visão espiritual, essa sabedoria, esse conhecimento da vontade de Deus, essa inteligência espiritual. Porque quantas vezes
A gente vê pessoas que vivem uma fé que não tem resultado nenhum, mas quando você chega perto, um pouco que ela abre a boca, você vê que não tem inteligência nenhuma ali. Não tem sabedoria nenhuma. Consequentemente, não tem resultado. Às vezes os resultados que ela tem é uma coisa aqui e acolá, que Deus é um Deus misericordioso, mas a construção da vida dela não é uma construção vitoriosa, bem-sucedida, que é o que a palavra de Deus nos garante. Que todo crente pode viver, deve viver. Obediência é uma questão de fé. E você só consegue obedecer pela fé. A Bíblia diz em 1 Pedro 1:2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Então ele está dizendo o quê? Que nós fomos escolhidos para sermos santificados pelo Espírito Santo e para a obediência a Jesus Cristo debaixo do sangue dele. Cada um foi escolhido para isso. Uma pessoa santificada é uma pessoa que é separada, ela foi totalmente separada para Deus. É uma pessoa que vive de forma separada. São os nazireus. É uma pessoa totalmente separada. É impossível uma pessoa obedecer a palavra, obedecer se ela não crer na palavra. Você não vai conseguir obedecer se você não crê no que você está lendo. É preciso, eu já fiz um culto não faz muito tempo, de coragem de você obedecer. Então, é preciso fé e coragem. Eu preciso, ao ler a palavra de Deus, eu preciso realmente receber, é isso aqui, e é assim que eu tenho que viver, sem mais nem menos. Nós vivemos um tempo onde, a cada dia, a porta está sendo alargada, concessões estão sendo feitas. E isso é muito preocupante, porque a Bíblia diz que, se possível, enganariam até os escolhidos. E o amor de muitos esfriaria. Então, como o mundo é muito sedutor, quando é feita uma proposta de uma maneira, digamos, mais fácil, uma porta mais larga, cheia de concessões, então, vamos para cá, já que é mais fácil, eu vou para o mesmo céu. Mas eu não arriscaria. Eu não arriscaria a minha vida, não arriscaria a vida da minha família, não arriscaria a sua vida. Por isso que eu não vou jamais pregar uma coisa que eu não acredito. Eu não acredito que eu posso viver uma vida cheia de concessões e no final vamos entrar no mesmo céu. Eu não acredito nisso. Ninguém nunca vai botar isso na minha cabeça. Nós vivemos um tempo onde a graça está cobrindo tudo. A história da pregação da graça é que eu agora não preciso fazer mais nada. Essa interpretação está errada e, na minha visão, demoníaca. Porque isso leva as pessoas a acreditarem numa coisa que não é real. Principalmente quando está relacionada a jovem. E interessante que os jovens da Bíblia, como Daniel, com seus 14 anos, chegando na Babilônia, se absteve da comida do rei para não contaminar a vida espiritual. Ficou 3 anos naquele sacrifício, a legumes e água. Davi, com seus 17 anos, estava enfrentando Golias.
e vivendo uma vida de retidão. José, com 17 anos, estava dizendo não para a mulher do Potifar, mesmo após ter sido tirado do seio da família, traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo. Ainda assim, ele manteve a sua fé. Estevão devia ter uns 17 anos. E mesmo confrontado, ele falou toda a história da nação de Israel, enfureceu os religiosos, foi apedrejado até a morte, e Saulo estava lá, e ele não negou a sua fé. Timóteo devia ter por volta dos seus 17 anos também, e estava à frente de igreja, vivendo uma vida de retidão, e Paulo elogiando a fé que não era fingida, mas uma fé sincera. E assim, eu posso falar de Isaac, que a Bíblia diz que quando teve o seu encontro com Rebeca, estava vindo do campo da oração, porque ele era de oração. A palavra de Deus é a mesma, não é porque nós estamos num tempo onde a tecnologia e a ciência avançaram tanto, que a palavra de Deus mudou. Nós precisamos dar valor à palavra de Deus. O nome dessa reunião é exatamente se ouvirdes e obedecerdes. Isaías 1,19. Você vai comer do melhor dessa terra. Então eu tenho que ter a capacidade de ouvir e obedecer, colocar em prática. O que vai acontecer? Eu vou então desfrutar do melhor da terra. Se eu quero resultado, está muito claro. Eu dou ouvidos e obedeço. E então desfruto do melhor. Mas esse tipo de mensagem, ela está sendo cada vez mais rejeitada e até abolida, com a ideia de que as pessoas não querem ouvir. Mas se você realmente tem amor à sua alma, você vai querer ouvir o que você tem que ouvir. E quando uma pessoa tem responsabilidade com a vida do outro, ela vai falar o que ele precisa ouvir. Porque só a verdade liberta. Eu tenho o direito de saber da verdade. A verdade que é a palavra de Deus. E amá-la de todo o meu coração. E entender, como eu prego há muitos anos, sobre obediência total ou obediência parcial. E nós temos vivido algum tempo onde a obediência parcial já é aceita, mas ela não é na palavra. Quando nós lemos aqui em João 5,30, diz assim, olha o que Jesus falou a respeito dele mesmo. Não sou capaz de fazer nada de mim mesmo, independentemente da minha própria vontade, mas apenas como sou ensinado por Deus e recebo suas ordens. Mesmo quando ouço, julgo, decido como sou convidado a decidir. Como a voz vem a mim, eu tomo uma decisão. E meu julgamento é correto, justo, honesto, porque eu não procuro ou consulto minha própria vontade. Não tenho desejo de fazer o que é agradável a mim mesmo, minha vontade, mas apenas a vontade e o prazer do Pai que me enviou. Aqui a gente encontra exatamente o que ele está dizendo sobre o que Pedro falou aqui. Nós fomos escolhidos com o pré-conhecimento de Deus pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo. Ele estava dizendo, eu vivo para obedecer ao Pai, eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu faço é para agradar o Pai. Tudo que eu faço.
Ele também se colocou exatamente, eu fui escolhido para agradar o Pai. E agora, por causa do Senhor, nós estamos aqui. Fomos escolhidos para, através do Espírito Santo, agradar a Jesus Cristo. Cada um de nós estamos aqui dessa maneira. Aqui, vamos para uma história que ilustra muito bem. 1 Samuel 15. Certo dia, Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo, Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Israel, de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Eu sempre, quando prego essa passagem, eu paro um pouquinho nos queneus. Os queneus viviam com os amalequitas. Mas como eles tinham feito diferente dos amalequitas, trataram bem Israel e não mal como os amalequitas, o Saul disse para eles: saiam. Se vocês saírem, vocês não vão sofrer a mesma pena que eles vão sofrer. O mesmo resultado não vai sair daqui. Isso não é companhia para vocês. É maravilhoso quando Deus chega para nós e diz assim: ó, isso não é lugar para você. E a gente aceita. Isso não é isso não é companhia, isso não é relacionamento para você. Não é o que eu tenho com você, saia disso. E a pessoa cata. Se eles tivessem ficado, eles teriam sofrido as penalidades ali, tudo que estava determinado para os amalequitas. Mas eles saíram, inteligentes. Saul atacou e derrotou os amalequitas, desde Avilá até Shur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e os seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros, dos gozos, dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Mas o que Deus falou lá? É para destruir com tudo. Aí ele foi lá, ele mandou os queneus saírem, fez certo, foi e fez o trabalho, mas fez um trabalho parcial. Que é o que acontece muitas vezes com a gente. Deus nos dá uma direção, nós vamos lá e fazemos o que Deus mandou a gente fazer, mas parcialmente. Deus mandou a gente fazer uma coisa, nós vamos lá e nós fazemos, mas parcialmente. Ao nosso modo. Nós fazemos parte, nós não fazemos tudo. E nós queremos nos convencer que está tudo certo. Eu estou há muitos anos com Deus e eu venho nessa caminhada sempre, assim, eu compreendi muito bem como as coisas funcionam. Seja a área que for, ou você vive tudo como tem que viver, ou você vai perder o seu tempo. Ou você faz como tem que fazer, ou você vai perder seu tempo. Deus nunca recebe nada parcial. Às vezes a gente quer admitir e até dizer, não, Deus vai me entender, Deus vai receber, mas Ele não recebe. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu leio, eu estudo, eu acompanho as histórias, eu posso ver claramente por que demora tanto para algumas coisas resolverem na vida de algumas pessoas. Porque elas têm a promessa,
A promessa não falha, mas elas falham. Elas não estão dando a Deus, porque elas têm seus motivos. Elas têm os motivos delas, então, como o Saul vai apresentar, que ele tinha um motivo dele. Então aqui, ó, eles destruíram aquilo que era inferior, guardou o que era de valor. Ou seja, eu faço o que é fácil e deixo a parte que é mais difícil. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Olha como Deus colocou. Ele se afastou. O Saul não estava vendo dessa maneira. Às vezes nós não vemos que aquela desobediência é um afastamento de Deus. E ele não obedeceu às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Aquilo afetou mesmo o profeta. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo. Olha o que ele foi fazer. Próprio de quem está na carne. A pessoa autocentrada, focada nela. Onde ele levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Nada disso foi combinado. Além dele fazer um trabalho mais ou menos, ele parou, foi para o Carmelo, para uma autopromoção. Toda vez que você deixar de seguir a risco que Deus te orientou, e parar, e buscar autopromoção, você vai se defender, vai se promover, você vai se colocar lá, você vai pegar um problema para a sua vida. Porque Deus nos promove, Deus nos defende, Deus nos vinga. O que nós temos que fazer é obedecer a Deus. Radicalmente, seriamente, totalmente, sem deixar nada de fora. Quando Samuel finalmente encontrou Saul, o cumprimentou com alegria. Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Ó, a primeira coisa que ele falou. Porque lá no fundo a pessoa sabe. Cumprir a ordem do Senhor. Você pode ver que a própria pessoa se entrega. Quando a pessoa sabe que ela não fez o que ela tinha que fazer, ou que ela está mentindo, ou isso, ela mesma se entrega. Normalmente, quando é feita uma pergunta para uma pessoa, se ela não tem culpa nenhuma, ela lida numa boa. Mas quando tem a culpa, ela mesma fala: uai, você está achando que foi eu que fiz? Nós já condenamos, já se entregou. Você está achando que eu que fiz? Eu que falei? Eu que fiz? Foi ela. Que ela se entregou. Ela já sai na frente. Você está achando que eu peguei? Eu que fiz? Por quê? Se eu não fiz, eu nem me preocupo. Não vi, não falei, está tudo certo. Mas você já está, a pessoa já vem na defensiva. Eu cumpri as ordens do Senhor, tá? Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas, esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam, ó. Os soldados, quem era o líder lá? Deus tinha falado com quem? Com ele. É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo, Samuel. Nossa, nós fizemos, olha, um trabalho excelente. Mas aí os soldados pensaram: olha, vamos guardar para a gente sacrificar o Senhor. Então Samuel disse a Saul: basta. Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora aos seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu o rei de todo o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente, uma obediência total.
aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Foi essa a ordem que ele deu. Você era pequeno. Você não tinha condição. Aos seus próprios olhos. Você não via capacidade, não encontrava nada em você para você assumir essa posição. E Deus te colocou como o primeiro rei, como soberano da nação dele. Ele te deu essa posição. Ele te colocou nesse lugar. Ele deu muito para você. E ele deu uma ordem. Então, o Senhor enviou você numa missão e disse, vai e destrua completamente. Aí, ó, a pergunta, por que você não obedeceu ao Senhor? Por quê? Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Ele continua, ó, mas eu obedeci ao Senhor. Insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então, aqui, ó, meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Pois ele achou que aquele erro, fazer do jeito dele, falar que era para sacrificar, justificaria. Deus ia ficar feliz. Ah, sim, você desobedeceu para fazer isso para mim. Ah, meu filho, você roubou para me dar um presente, filho. Ah, sim, você mentiu para me proteger. Ah, não, é outra coisa, né? Sim, não vou entender. Você mentiu para proteger seu emprego, para defender sua pele. Não, perfeito isso. Se nós formos nessa linha, nós vamos ter que rasgar toda a Bíblia e fazer uma nova Bíblia. Para cada pessoa. Porque cada pessoa terá os seus motivos. Cada pessoa vai apresentar um motivo. Cada pessoa vai se achar no direito de apresentar os seus motivos e achar que, sim, eles precisam ser acatados, eles precisam ser aceitos. Você precisa entender meu lado. Eu precisava fazer isso. Por causa disso. Eu fiz isso por causa disso. Gente, você tem que me entender. Eu tinha que fazer isso por causa disso. E assim vamos vivendo essa vida. E achamos que é justificável. Deus vai me entender. Nós vivemos nesse mundo onde a obediência, ela já é parcial, ela está certíssima. É considerada correta, aceita por Deus. Mas não é. Não é. Se você lê na outra missão onde ele não esperou, Samuel fala uma coisa muito forte que sempre mexe comigo. Deus teria estabelecido teu reino para sempre, se você tivesse obedecido. Mas agora ele escolheu alguém que é melhor que você. Alguém que é segundo o coração de Deus. E aí você vai para Atos, você descobre o que é um homem segundo o coração de Deus. Até pelo discurso do próprio Estevão. Que é aquele que é capaz de obedecer radicalmente. Obedecer totalmente a tudo que está sendo orientado. Então, se a Bíblia diz é sim, sim, é sim, 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 não, não. Se a palavra de Deus fala que uma coisa é de um jeito, ela é daquele jeito mesmo. Eu não posso tentar dar um jeitinho e fazer concessões na esperança de que no final Deus vai me entender. Não, Ele não vai. Ele não vai. A religião está tentando colocar isso na cabeça de crente. Mas ele não vai.
Alguns estão pagando para ver. E isso é muito triste. Venha como está, viva como está e viva a sua vida sem mudança, sem diferença. Mas tem que haver diferença. A vida do cristão é diferente de tudo desse mundo. A postura do cristão é diferente. A maneira que o crente resolve os seus problemas, a sua vida, é diferente. Tem coisa que não cabe na vida de um crente. E não vai caber nunca. Tem atitudes que não cabem e não vão caber. A mesma coisa, Queneus, não cabe mais vocês junto com Amalequitas, senão vocês vão sofrer as penalidades com eles. O que vir sobre eles vai vir sobre vocês. Saia. Você quer evitar problema? Queneus, querem evitar problemas? Saia do meio dos amalequitas. Por que algumas pessoas estão tendo muitos problemas? Porque elas não querem, elas se recusam a sair do meio dos amalequitas. De gente que o Senhor já disse, não. Isso aí não. Algumas pessoas, elas estão chateadas com o resultado delas. Mas quando a gente chega perto, elas estão dando a Deus o que elas querem. Elas estão igual Caim. Elas dão das sobras, elas fazem do jeito delas, porque a Bíblia diz que foi ao cabo de dias, quer dizer, no final, ele foi lá e pegou o que sobrou da colheita e deu para Deus. E ele ainda fez do jeito dele, porque as ofertas que Deus aceitava eram ofertas com derramamento de sangue. Ele não fez nada disso. Então, além dele dar o resto, ele fez do jeito dele. Deus não recebeu ele, nem a oferta dele. Ele ficou nervosinho, chateadinho, e bateu o pezinho, e Deus avisou que o diabo queria, o pecado estava à porta para dominá-lo. Mas ele podia dominar, ele podia, acordar e não, e disse, se você fizer certo, vai haver aceitação para você, mas você tem que fazer como tem que ser feito. Não do seu jeito. Então, esse tipo de fé que me leva a fazer parte, mas não tudo, e ao meu modo, não. É onde tudo trava. Eu não sei porque meu financeiro não vai. Eu não sei porque que a minha vida não vai. Porque às vezes, tem aquela área que Deus está pedindo para você, e você não dá. E ela acaba travando muitas outras áreas. E hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas fazem uma parte e elas acham que a outra pode ficar de fora. E não tem problema nenhum. E aí você está falando com ela, ela não quer aceitar, ela endurece o coração. Mas ontem nós lemos sobre isso. Que foi esse endurecimento que impediu Israel de entrar no descanso do Senhor. Porque a palavra foi pregada da mesma maneira, mas não misturaram com a fé. Eles hesitaram em crer. Eles não creram que era daquele jeito. Eles não colocaram em prática uma fé viva. E foi por isso que eles não entraram. Mas os que creem é que entram no descanso, é que desfrutam das promessas. Porque a promessa nunca falhou. Você pode ter, todos nós temos promessas de Deus, e talvez você tenha promessas específicas, e que você está aflito, o meu ano está acabando e não aconteceu. Deus está te respondendo, porque você é um crente de obediência parcial. Você continua, apesar dos anos, não sei quanto tempo você tem de fé, você talvez insiste em continuar agindo ao seu modo, em dar a Deus o que você quer, do jeito que você quer. E aí você acha que uma coisa vai compensar a outra. Igual Saul. Vai compensar, eu desobedeci, mas para sacrificar ao Senhor, para ofertar ao Senhor, para beneficiar o Senhor, para presentear o Senhor. E aí, ele dá uma resposta fenomenal.
Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão é melhor que ofertas de carneiro, de gordura de carneiros. Aí alguém vai dizer, então não preciso mais sacrificar. A fé não é viva se não tem sacrifício. Ele está dizendo que a obediência em qualquer aspecto, ela vem em primeiro lugar. Esse tipo de sacrifício manipulador do Saul é que não funciona. Mas a própria fé, a fé de verdade, ela é sacrificial. Porque quando eu digo não à minha carne, eu estou sacrificando a minha carne. Quando eu digo não às minhas vontades, eu estou sacrificando a minha carne. Quando eu corto algo que é tão agradável para a minha carne, para amar a Deus, para obedecer a Deus, eu estou sacrificando. Ou seja, não tem se a fé, a fé que funciona, essa fé viva. E ela sempre, o grande sinal de que ela é viva é a capacidade de eu dizer não. Eu não vou fazer isso porque eu entendi que é a vontade de Deus. Eu entendi. Como eu tenho diversas histórias dentro da igreja, de gente que tomou decisões radicais na vida. Como, por exemplo, pessoas que já viviam juntas e tomaram a decisão, elas viviam já. Mas elas entenderam à luz da palavra de Deus que aquilo não estava correto. E qual foi a decisão delas quando a palavra entrou? Ó a prova da fé. Elas se apartaram, eu tenho o caso, gente, se apartou dentro de casa, até o casamento, e gente que por perceber que não seria possível, o companheiro foi um tempo para a casa da mãe, e eles só se encontravam de forma extremamente irreverente. Por que fizeram isso? Quem mandou eles fazerem isso? A igreja mandou eles fazerem isso? Alguém mandou eles fazerem isso? Não. Orientações são dadas, agora a pessoa, ela crê ou não crê. A pessoa entendeu, por ouvir a palavra, que ela queria começar, ela queria zerar a vida dela. E fazer tudo ao modo de Deus. Radicalmente ao modo de Deus. Totalmente ao modo de Deus. Pessoas que tinham uma maneira de trabalhar ilícita e que decidiram agora vai ser tudo dentro da legalidade. E tiveram que o rendimento, porque teoricamente, só que também a mesma coisa, o dinheiro entrava num saco furado. Porque Deus não pode honrar uma coisa assim. Mas a pessoa se engana, se ilude, que está entrando muito. Eu dizimo, eu limpo esse dinheiro, eu santifico esse dinheiro. Você não santifica um dinheiro dessa maneira, tendo consciência. Se você é inocente é uma coisa, Deus não leva em consideração o tempo da sua cegueira, o tempo em que você era cego. Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas quando a luz é colocada, que é a palavra de Deus, e agora eu tenho consciência do que é certo e errado, eu não posso viver dessa maneira e achar que, bom, eu santifico esse dinheiro ilícito dessa maneira. Não. Não, de jeito nenhum. Eu tenho consciência do que é lícito, do que é ilícito. Eu sei o que é certo, o que é errado. Até porque Deus nos deu uma consciência, e ainda que ninguém dissesse para nós, é possível, através dessa consciência, que é o Espírito Santo alertando as pessoas, a pessoa saber, não, isso não está certo.
É impressionante como tem muita coisa que as pessoas não fazem porque elas têm medo da cadeia. Se ninguém gosta nem de visitar a cadeia, quanto mais morar lá. Quanto mais morar lá. E a pessoa não faz exatamente por conta disso. Mas ela passa por cima da palavra de Deus, que pode colocá-la numa situação muito pior do que a cadeia. Porque o tempo que nós vivemos aqui nesta terra é um tempo limitado, mas a eternidade é por toda eternidade. Eternidade é eternidade. É infinito, não tem fim. E a pessoa, às vezes, ela teme muitas coisas relacionadas a esse mundo aqui. E ela não teme a palavra de Deus. Por exemplo, quando se fala de imoralidade sexual, como adultério e assassino, estão no mesmo lugar. Os adúlteros, como os assassinos, não herdarão o reino dos céus. No mesmo versículo. Por que as pessoas adulteram mais do que matam? Exatamente porque pesa muito mais uma situação que pode levá-la para a prisão do que uma situação que já é totalmente aceitável e às vezes até aplaudido. Está entendendo o que eu estou dizendo? É normal. Tudo bem. Mas na palavra de Deus está no mesmo lugar. Mas a lei vai tratar com rigor o assassino, mas não vai tratar com o mesmo rigor o adúltero. Mas a palavra de Deus trata no mesmo rigor. Por isso que você tem que trabalhar aos moldes do reino, com a mentalidade do reino. Porque se você trabalhar com a mentalidade desta terra, você vai chegar num ponto de que o que Isaías falou, o certo vira errado, o errado certo. E aí nós começamos a temer algumas coisas que podem nos prejudicar nesta terra, mas não estamos nem aí com coisas que estão matando a nossa vida espiritual e nos mandando a passos largos para o inferno. Agora, se nós realmente crescemos no inferno, se nós realmente crescemos, se a pessoa realmente crê na palavra de Deus, no céu, no inferno, na condenação eterna, você acha que ela vai fazer algumas coisas que muitos fazem? E por que muitas pessoas ainda continuam plantando uma semente ruim? Porque elas não acreditam que o que elas plantam, elas vão colher. Por que o Saul agiu dessa maneira? Porque ele não acreditava que era desse jeito mesmo. Ele não acreditava em Deus, eu não acreditava em Deus que eu estou dizendo, ele acreditava em Deus, mas sabe esse Deus como muita gente, muitos crentes acreditam, mas um Deus distante dele. Ele não acredita em Deus, nesse Deus real, que você quase pode tocar pela fé. Que a sua palavra não volta vazia, que o que está escrito e vai se cumprir. E tudo que foi falado se cumpriu. E tem se cumprido, nada tem ficado, a promessa nunca falhou, ela se cumpre na vida de todo aquele que crê. Tudo, quando Deus falou para Israel e avisou sobre o exílio, Israel ignorou, achou que não era bem daquele jeito, e olhava para o templo de Salomão, por exemplo, para o templo que Salomão construiu, e aquela majestade, aquela coisa maravilhosa, e diziam assim, não, que nada, Deus nunca vai deixar destruir esse templo, imagina, não, viraram para, Jeremias estava profetizando, você está mentindo, Jeremias. Até que chegou o dia que Nabucodonosor sitiou Jerusalém, cercou e destruiu, queimou, matou, aprisionou, queimou o templo que Salomão tinha construído.
levou o povo para o exílio, e aí a palavra, a profecia era de 70 anos. E ninguém saiu de lá enquanto os 70 anos não se cumpriram. E muitos morreram no exílio. Mas a palavra foi pregada. O Senhor mandou Isaías, mandou Zacarias, mandou Malaquias, mandou Ageu, mandou Oséias, mandou Jeremias, mandou o profeta que não acaba mais. Ele insistia, ele não queria que aquilo acontecesse, pois foi inevitável. O povo não acreditava que é assim mesmo. Como hoje a gente fala do arrebatamento que vai acontecer, a verdade é que muitos crê, mas não crê. Não faz muito tempo uma moça mandou não lembro se foi uma moça, um rapaz, esqueci agora se deitado. Eu sei que era uma pessoa desviada e teve um sonho que o arrebatamento tinha acontecido e a pessoa tinha ficado. Ela gritava, ela acordou aos gritos na madrugada. Ela gritava porque era tão real. Ela disse, aquilo foi uma revelação para a minha vida. Ela gritou de tal maneira que ela acordou a casa, ela disse que acordou o vizinho, de tanto que ela gritava, ela berrava de desespero que ela tinha ficado. Porque ela era uma pessoa, essa pessoa era desviada e não levava essa coisa a sério. De que é assim mesmo. O arrebatamento vai acontecer. Deus existe. A palavra de Deus é real. E o que está escrito é a verdade. Se Deus manda eu fazer uma coisa, é assim. É assim que é. E nós não podemos nos distrair da verdade e nos deixar levar por uma mentalidade que vai entrando devagarzinho e você nem percebe. O padrão de pensamento desse mundo vai tomando conta das cabeças. Porque você lida, você está no emprego, você está no lugar, você liga uma coisa, você assiste, e aquilo vai entrando devagar, você nem percebe um padrão de pensamento contrário ao de Deus. Totalmente contrário. A obediência tem que ser total. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizerem isso, de que demorou, a pessoa não acreditava, ela achava que ela ia seguir ao modo dela e no final ia dar tudo certo. E chegou um ponto que ela perdeu anos da vida. E quando as fichas caíram, já muitas perdas tinham acontecido. E a pessoa entendeu que não, enquanto ela não se submetesse, nada na vida dela ia acontecer. Na minha própria vida eu posso dizer para você, de eu estar pedindo coisa para Deus e Deus chegar para mim e dizer exatamente isso. Você, até hoje, não me deu isso que eu te pedi. Deus chegar achando que eu estava cheia de razão. Oh Deus, porque eu estou servindo, eu estou sendo fiel, eu estou te dando, oh Senhor. E Deus falar lá no fundo, não, você não está fazendo, eu te pedi isso. Mas Senhor, mas isso é difícil. Eu te pedi isso. Enquanto você não der, você não tem, eu não posso te responder. Eu vivi esse tipo de coisa algumas vezes na minha vida. Não faz muito tempo, eu pedindo algo para Deus, imediatamente Deus já me pediu algo. Eu estava tomando banho e falando com Deus sobre as coisas. Senhor, eu tenho esperado isso e isso. E o Senhor falou ao meu coração, 3 coisas que era para eu fazer. As 3 coisas. E uma delas eu não podia mais protelar nem um dia. Porque eu só estava atrasando. E é interessante que uma delas já fazia tempo que lá dentro de mim o Espírito Santo batia.
Você está fora. Você vai ter que se submeter. E às vezes a gente não quer se submeter a algumas coisas. Nós olhamos e pensamos, não, Deus há de me entender nessa área. Você é crente velho, está caducando já, e ainda tem, você se convence, você pode se convencer de que você tem tantas razões que Deus Ele vai acatá-las. Só que a palavra é uma só para todos. Para mim, para você, em qualquer tempo e século. E o que está escrito que é e não vai mudar, é imutável. Ah, mas isso é difícil, mas eu vou ter graça para fazer. Ah, isso é muito duro, mas eu tenho graça para fazer. Eu tenho graça. Exatamente isso. Bispo, mas não é possível que Deus não me entenda. Eu tenho graça, você tem graça. A sua, você tem que tirar a emoção, tirar a vontade, tirar os pensamentos e colocar a fé. Está escrito. Acredita no que está escrito. Que foi o que Saul não fez. E aí ele continua. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E quando nós não obedecemos, nós caímos no pecado da rebelião. E persistir no erro. Então vamos lá. Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor, holocausto e sacrifício ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão a Deus é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E vamos juntos? E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Aí olha aqui, ó. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Porque quando ele obedeceu parcialmente, ele estava rejeitando a palavra do Senhor. E quando nós rejeitamos a voz de Deus, ignoramos, passamos por cima, então nós trazemos esse mesmo resultado para nós. Então Saul confessou, depois de tudo, né? Foi para isso, foram os soldados, aí foi aquilo, aí ele vem, ó. Saul confessou, sim, pequei, mas não era de coração. Desobedeceu suas instruções e a ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Ele era o líder. E nós vamos encontrar isso muito na palavra de Deus, inclusive nos dias de Jesus. Judeus, autoridades que tinham crido na palavra, mas não confessaram o Senhor publicamente, com medo de serem expulsos da sinagoga, e preferiram, a Bíblia diz, mais aprovação, mais agradar, eram agradadores do que obedecer a palavra. E eu vejo isso muito acontecer. Gente que para agradar os outros, gente para não milindrar, para não bater de frente, para não ter um problema, não fazem o que devem fazer. Gente que não se submete. E esse foi um grande problema do Saul. Saul era um agradador, Saul era um cara muito inseguro. Ele passou a vida tentando segurar o trono, sendo que foi Deus que deu a ele. Ao contrário de Davi, que passou a vida lutando para agradar a Deus, ele passou a vida lutando para segurar o trono. E essa atitude dele, de autopromoção, sempre tentando bajular, fazer o que as pessoas queriam, não se submetia a Deus, se submetia a todos, a tudo menos a Deus, essas atitudes fizeram com que ele só piorasse e terminasse da pior maneira que alguém pode terminar. Mas porque ele não cria, ele não se submetia. Aquela teimosia, aquela rebelião roubou a vida dele. E às vezes eu vejo gente que continua insistindo no mesmo erro.
Ele acha que ele tem o direito de agir daquele jeito e que ele pode fazer do jeito dele. Poder você faz, você pode, na verdade você pode fazer o que você quiser, a vida é sua. O que você não pode esperar é que fazendo ao seu modo você vai chegar onde você quer. Isso você não pode esperar, isso não tem promessa na palavra de Deus. Bispo, mas isso para mim é duro. Você tem graça para obedecer, pode acreditar. Aqui tem alguém que tem experiências várias com Deus. E muitas dificílimas. Hoje mesmo ainda estava ouvindo a minha mãe disse para mim uma coisa muito interessante. Ela me ligou e ela disse assim, minha filha, é impressionante o quanto você me ensina, como eu aprendo com você. Eu aprendo tanto com você, as decisões que você toma. E ela começou a enumerar algumas decisões muito difíceis, principalmente que recentemente eu tomei. E ela disse para mim, é impressionante. Eu vou fazer 72 anos e você está certa. Como você me ensina, minha filha? E ela foi dando os detalhes. Por quê? Porque eram coisas que para ela, durante todos os anos, eram muito difíceis. E ela diz, quando você tomou determinadas decisões, você me fez ver que eu não estava, que eu não estava completa, que eu não estava obedecendo completamente. E que eu precisava obedecer nisso. Eu tomei algumas decisões muito importantes. Eu ouvi a minha nora chegar para mim e dizer assim para mim, eu tenho certeza que essas decisões que a senhora tomou não foram para a senhora, foram para nós. Porque agora ninguém aqui, se a senhora que está no nível que está, se submeteu, eu falei para ele, mas aí que está o ponto, minha filha. Exatamente por eu estar nesse nível de consciência e essa vida que eu tenho com Deus, é que a mim será cobrado muito mais, exigido muito mais. E ela disse, mas exatamente, na minha visão, é que nós não temos nenhuma desculpa. Nenhuma desculpa. Então, assim, muitas vezes, coisas na sua própria casa não avançam mais, porque Deus quer usar você para falar com todas essas pessoas, e não é de boca. É com suas escolhas e suas ações. Porque quando as pessoas enxergam, elas veem Cristo de verdade na sua vida, elas vão querer o que você tem. E elas vão ter forças para tomar decisões que talvez sem aquela postura, sem aquela decisão que você tomou, ela não tomaria. Ali o Saul teve a oportunidade de mostrar para todo Israel uma obediência total. Ele teve a oportunidade de mostrar. E o que ele mostrou? Quando todo mundo sabia da ordem que Deus havia dado. E ele foi lá e fez parcialmente. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá disseram para ele, não precisa ser assim, guarda o melhor das ovelhas, do boi, dos bois e tal, vamos fazer assim. E naquele momento ele tinha que ter batido o pé e dito, não, Deus mandou fazer assim, nós vamos fazer assim. Mas ele mesmo disse aqui, tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Eu tive medo do povo, quer dizer, eu tive mais medo do povo do que desagradar a Deus. Agora imploro que perdoe meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Essa era a única preocupação dele. Samuel, porém, respondeu, não voltarei com você, uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo, segurando a barra de seu manto que se rasgou. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, a alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender.
Saul implorou novamente, sei que pequei, mas olha aqui, ó, o que ele queria? Mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Ele disse, não, eu pequei, mas eu preciso que você volte comigo. O que o povo vai dizer que você não está mais comigo? A maior autoridade espiritual daqui não está mais comigo. Você precisa me honrar diante do povo. Ou seja, a única coisa que importava para Saul era a imagem. Ele continuava não crendo em nada, não entrou na cabeça dele que ele estava errado coisa nenhuma. O que importava para ele era só imagem. O povo precisa saber que você está comigo. O povo precisa saber que está tudo certo. Todo mundo precisa ver que eu sou de Deus, que eu sou espiritual, que Deus está comigo, que está tudo certo comigo. Porque se o povo vê, está tudo errado. Deus já me rejeitou, Deus já me abominou, Deus já escolheu outro. Mas se o povo vê que está tudo bem, para mim é o suficiente. Quantas pessoas que têm vivido esse tipo, se as pessoas verem que eu sou espiritual, se elas acreditarem que eu sou de Deus, se elas acreditarem que eu sou espiritual, para mim é o suficiente. Que maneira mais miserável de viver. Se todo mundo, se eu conseguir convencer o mundo que eu sou de fé, que eu sou usado por Deus, que eu tenho dons e talentos, que está tudo certo comigo, então está tudo bem. Eu convenci o mundo. Eu convenci todo mundo que eu sou de Deus mesmo. Grande coisa, né? Eu convenço todo mundo que eu sou de Deus, eu só não convenço a Deus. Eu convenço todo mundo que eu sou espiritual, não convenço a Deus. E Deus está me pedindo coisas e eu dou o que eu quero dar, a hora que eu quero dar, do jeito que eu quero dar. A minha obediência é totalmente parcial, mas eu quero que Deus faça uma obra completa na minha vida. Não, Ele não vai fazer. E isso atrasa a minha vida. Então o que Deus está deixando muito claro? E é maravilhoso uma palavra como essa para nós, porque quando entra que eu tenho graça se eu crer na palavra de Deus e der a Deus o que Ele está me pedindo, porque eu fui escolhida para obedecer. Ele vai me honrar. As coisas vão caminhar na minha vida. Às vezes Deus está me mandando me humilhar diante de algo que eu não quero, quebrar uma barreira que eu não quero, pedir perdão para alguém que eu não quero, limpar o meu coração em relação a situações. E eu acho que isso é bobagem. Ter um comportamento altamente íntegro, mas eu acho que não precisa disso tudo. Ajustar algo na minha vida sentimental ou na minha vida profissional, mas eu acho que Deus está me entendendo. Reparar alguma coisa, mas eu acho que não precisa, porque Deus não vai levar isso em conta. Eu não sei, a gente precisa ir lá. O que Deus pediu para você e você ainda não deu? O que Deus vem pedindo para você que você ainda não deu? O que Ele vem falando com você e você tem resistido em fazer? O quê? Outro dia alguém me mandou uma mensagem que tudo estava indo de mal a pior. Mas havia o quê? Uma separação, não era fora. O casal estava separado, mas só dentro de casa. Fora não. Fora eles mantinham as aparências. E o problema estava, um problema enraizado lá. E aquilo não se resolvia. E ela disse que isso estava, não sei se é 15 ou 16 anos, eu não lembro esse detalhe, mas por aí.
há muito tempo. E ela disse que Deus já tinha falado com ela. Um aperto financeiro. Uma situação tão difícil. E ela é crente, ia para a igreja. Mas ela não admitia. Algo tinha acontecido, ela não admitia. Quebrar aquilo lá. Até que chegou um dia de conta estourar, e ela de gritar e falar com Deus. E ela disse que foi onde o programa Mudança de Vida entrou. E ela, crente há muito tempo, achava que ela era, e pregava e ajudava as pessoas. E a casa dela uma bagunça. Dívida, problemas, separada lá dentro de casa. E aí o programa veio e falou exatamente isso com ela. Que ela só praticava uma religião, que ela estava se enganando. Fazendo o que ela queria fazer. Quer dizer, não era difícil para ela cumprir a palavra do ir lá e falar de Jesus para alguém, ir lá e participar dos eventos da igreja, ir lá ajudar não sei quem. Ela não tinha esse problema, isso não era problema para ela. Mas perdoar era um problema. Quebrar a barreira no casamento dela e viver de verdade o casamento dela era um problema. Então essa parte Deus vai me entender. Porque eu estou fazendo toda a outra parte, então Ele vai me entender. Olha o tanto que eu estou cuidando das coisas dEle. Olha o tanto que eu estou fazendo na casa dEle. Olha, eu estou fazendo tudo certinho lá. E ela disse que o programa veio exatamente falando isso para ela. A mensagem foi essa. Ela disse, bispo, era como se eu estivesse dentro da minha casa. Falando exatamente para mim que eu achava que estava tudo certo comigo. Mas a verdade é que eu vivia uma imagem. E eu me contentava que as pessoas pensassem que a irmã fulana é tão espiritual, é tão de Deus, é tão isso e aquilo. Ela disse, só que na minha casa, eu não vivia. Eu não vivia. E aí diz que Deus falou abertamente com ela, enquanto você não viver como deve viver, você tem que perdoar, você tem que quebrar barreiras, você tem que viver a verdade, você tem que viver o casamento de verdade, você tem que viver o que a palavra fala. E ela dentro dela falava, eu não vou conseguir, isso é muito difícil. Ela disse que inclusive até nisso eu respondi, você tem graça, você consegue. E ela disse que então ela usou e creu e levantou e usou a palavra e foi e fez. E a partir dali, ela começou a ver que aquela maldição, aquela amarração, e ela disse, estou há anos dentro de igreja e me portando como a santa e espiritual, e só agora eu estou vendo, quanta cegueira havia na minha vida. Porque eu estava vivendo, dando a Deus o que eu queria dar, o que eu achava fácil. E ela disse que até nisso o programa respondeu para ela. O Espírito Santo através do programa. Você vai lá e dá o que para você é conveniente, você dá o que é fácil. O que você acha que Deus quer receber. Você dá uma de Caim, né? A pessoa dá um de Caim. Eu dou o que eu acho que Deus quer receber, não o que Deus está me pedindo. Eu dou o que eu quero dar, não o que Deus está me pedindo. Exatamente como Saul, eu vou lá e faço como eu quero, não como Deus me mandou fazer. E aí eu reclamo, por que a minha vida não está andando? Por que tanta coisa na minha vida não está fluindo? Porque a obediência, ela é parcial, ela não é uma obediência total. Coloquem-se de pé, que eu quero ler para você, para lembrar o quanto é forte isso aqui, e às vezes a gente lê, e a pessoa não crê, que é exatamente assim, é isso aqui, ó. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra.
Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e seus rebanhos serão abençoados. Quer dizer, seja a área que você trabalha com comida, trabalha com vendas, não sei, com que você, confecção, não sei, vai ser abençoado. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão abençoados. Seus equipamentos, utensílios, tudo serão abençoados. Equipamentos de trabalho, maquinário. A todo lugar que forem, vamos juntos, a todo lugar que forem, e em tudo que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersos em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor seu Deus os abençoará na terra que Ele lhes dá, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos. O Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou a seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu, e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a estes mandamentos, que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda. E vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. E ele conclui dizendo, não se desviem, por menos que seja de nenhum dó, por menos que seja, por mínimo, uma coisinha mínima que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Quer dizer, não se desvie 1 milímetrozinho de tudo que eu estou falando, e não coloca ninguém nem nada no lugar de Deus. Mantenha Deus em primeiro lugar. Se você tem uma obediência total, radical, se você se entrega inteiramente, sem nenhuma reserva, se você faz o que é difícil para a sua carne e para de dizer, não, isso aqui é muito difícil. Não é difícil demais. Inclusive tem uma palavra para isso. Deuteronômio 30 fala, o que eu estou mandando vocês fazerem não é difícil fazer. Por quê? Porque está lá. Hoje o que lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Você pode fazer. E o que é mais importante, não existe nada mais poderoso, nada, do que você estar no lugar da obediência, uma obediência total e não parcial. Porque isso te dá um poder. Um poder. Nada pode te deter. Você vence tudo, você vai superando e as coisas vão acontecendo. Quando você dá a Deus o que Deus está te pedindo, você sente o poder dentro de você. Eu não sei você, mas me conta aí, algo que era muito difícil de você dar a Deus. E você foi lá e quando você obedeceu, por exemplo, quebrar uma barreira, pedir perdão para alguém. Quando você terminou de fazer aquilo que foi difícil para a sua carne, mas quando você terminou, você não recebeu assim uma satisfação, um poder de você até, parece que você até cresceu. Fala para mim, quem já sentiu que parece que estava mais alto até, tinha crescido após ir lá e fazer algo que era muito difícil para a carne? Levanta a mão para mim. Está vendo? Todas as vezes que Deus me pediu algo que era muito difícil para a minha carne,
E eu fui, meu Deus do céu, e fui lá e fiz. Para fazer era uma luta, mas quando foi feito, meu Deus, você fica até igual pombinho, assim, entendeu? Você parece que você tem, de 1,65 m, você está com 1,80 m. Não, você se sente, meu Deus do céu, eu sou poderoso, eu sou poderosa, olha, eu posso vencer. Venci isso, eu posso vencer qualquer coisa. Você não teve essa sensação? Meu pai, depois que eu fiz isso, ninguém me segura, eu posso vencer qualquer coisa. Essa é a minha sensação. Se eu já rompi com isso aqui, e eu fui capaz de obedecer a Deus e fazer o que Ele queria nisso, nada mais me segura. Nada mais me segura. É até fazer. Depois que você faz também já foi. Você segue, porque a dificuldade é romper aquela barreira. Quando você rompe, você pode seguir, que Deus te ajuda a caminhar. E você começa a ver uma mudança na sua vida radical. Você quer uma mudança radical? Diga, eu quero. Então, tudo começa com uma obediência radical. Total. Sem reservas. Eu garanto a você, com base na palavra, saia daqui com essa decisão tomada. Que você vai dar a Deus o que Deus está te pedindo. E não diga, eu não sei, você sabe. Porque o Espírito Santo testifica e provavelmente você já ouviu. Vai e faça exatamente como Deus está requerendo de você, na área que for. E pode ter certeza, e resista, e vai. Dá o passo e firma seus passos. E segue firme. E você vai ver dia após dia a honra do Senhor na sua vida. O poder que isso vai trazer à sua vida. Os resultados dessa decisão. Amém? Coloque a mão no seu coração. E nós estamos falando disso. Então, você sabe qual é a área que precisa ser mexida. Ou áreas. Então, é hora de você se comprometer com Deus. Para você sair daqui com uma decisão tomada, sem volta. Desejo conhecer-te mais, viver em santidade. Obediência parcial não é obediência, é desobediência. A obediência tem que ser total, completa, sem nenhuma reserva. Tem que ir lá e dar a Deus o que Ele está te pedindo, na área que for. Rompe essa barreira e dê a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. O único que quero adorar. Venho aos seus pés para entregar meu coração. O único que quero agradar. O único que quero agradar. Para sempre cantar. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo: eu já tentei tantas coisas e a minha vida não foi. Você não fez o que você devia ter feito. Esse é o problema, é tentar muitas coisas e não ir ao ponto. Para de tentar muitas coisas, vá ao ponto. Faça o que vai funcionar. Para de fazer experiências com a sua vida. Simplesmente faça o que tem que ser feito. Deus não quer ouvir mais suas desculpas e justificativas. Ele quer ouvir: eis-me aqui, meu Deus, eu vou fazer. Eis-me aqui, meu Deus, eu vou me submeter. Eis-me aqui, Senhor, eu vou obedecer. Meu coração. Eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Eu estou me jogando, me entregando. Eu vou fazer. Para sempre cantarei do teu amor. Amor que me resgatou, que me resgatou, que me limpou, que me limpou, que me dá vida eterna. Teu sangue abre o caminho. Abre o
Tome a decisão agora. Qual é a área que você tem dificuldade de romper? Rompa com ela agora. E Deus vai te dar graça. Você tem unção, você tem poder para fazer o que for preciso. É hora de você dizer sim para Deus. Sim, eu vou fazer. Sim, eu vou me curvar. Sim, eu vou me submeter. Sim, eu vou me humilhar. Eu estou me levantando para dar ao Senhor o que o Senhor está me pedindo. Seja a área que for, eu não sei. Qualquer área que você diga, não, isso é muito difícil. Acredite, confia no que o Espírito Santo está falando com você. Obedeça. Simplesmente obedeça radicalmente. E Ele vai te honrar radicalmente. Obedeça radicalmente. Ele vai te honrar radicalmente. Se você decidir obedecer a Deus radicalmente, Ele vai te honrar radicalmente. Radicalmente. Então, quebrando o seu coração, esqueça tudo e diga para Deus: Senhor, eu vou confiar. Eu estou me jogando agora. Eu estou me jogando, Senhor. Assim, eu não quero, não tem mais questionamento, não tem mais nem menos, não tem mais desculpas, não tem mais argumentos. Eu não vou mais me esconder atrás dessas desculpas, desses argumentos, dessas justificativas, que eu tenho os meus motivos, que eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ponto final para isso. Eu tenho que obedecer e ponto. Chega! Os meus motivos não podem ultrapassar as tuas leis. As tuas leis devem me motivar e elas vão me motivar. Eu vou seguir a minha vida com base nas leis do reino. Quebrando o seu coração em nome de Jesus. Quebrando o seu coração. Se você está aí no término dessa reunião e você diz: olha, eu preciso falar, vem, procura uma das lideranças. E eles vão orar com você e vão te ajudar. Se você precisa de ajuda para superar algo, nós temos prazer em te ajudar. Mas toma uma decisão irrevogável. Que você não vai retroceder nela. Toma uma decisão agora, pelo Espírito, pela fé. Fé é isso. Tem que ter fé para obedecer, coragem. Fé para obedecer. Você está achando que a gente obedece porque nós somos bonzinhos, pessoas boazinhas, bonitinhas, nós obedecemos porque queremos? Só é possível obedecer pela fé. Não tem esse grandão poderoso que consiga fazer o que é certo diante de Deus sem a fé na palavra. É a fé. Eu só tenho conseguido porque eu tenho crido na palavra. Eu decidi crer. É crer. Creia que é assim que é. E simplesmente se submeta, se curva. E você vai ver um fluir na sua vida. Rasga seu coração. Quebranta seu coração. Quebrantamento é quebra de argumentos. E antes de você sair por aquela porta e a gente terminar essa reunião, tome decisões que precisam ser tomadas agora. E se você estiver percebendo qualquer dificuldade, busca ajuda. Talvez você quer só falar. Você quer uma oração. Você vai ter ajuda. E nós vamos orar e nós vamos lutar com você. Junto com você. Porque Deus quer te abençoar. A todos nós. Mas a promessa não falhou. Nós falhamos. Porque muitas vezes não queremos nos submeter como estamos sendo orientados. Ó Espírito Santo, continue falando. Vai tocando cada coração agora. Vai queimando cada vida do alto da cabeça, planta dos pés. E eu não sei qual a barreira, qual o impedimento que ainda está aí. Eu repreendo agora tudo que está aí bloqueando a vida dela, que é uma barreira para ela avançar. Essas barreiras que caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Essa força demoníaca que ainda tem tido poder sobre ela, da incredulidade, do medo, da dúvida.
maligna que cega a mente dela, que rouba o entendimento dela, que a mantém numa religiosidade, num emocionalismo, num sentimentalismo, no passado. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, que ela seja livre de todas essas algemas e correntes, que ela seja livre de tudo que escraviza a mente, o coração, de tudo aquilo que toma a vida dela e amarra num lugar de derrota. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo essa cegueira espiritual, essa incredulidade, essa dureza de coração. Eu repreendo em nome de Jesus. Entre, Espírito Santo, vai abrindo caminho nessa mente, nesse coração. Vai, meu Deus, dando esse conhecimento da sua vontade, essa sabedoria, essa inteligência espiritual, essa capacidade de crer e se submeter ao Senhor. Oh, meu Deus, para que a vida dela flua, porque eu sei que o Senhor quer realizar o melhor desta terra. O Senhor tem o melhor desta terra e o Senhor quer fazer por ela, meu Deus. O Senhor tem vitórias para entregar, mas é preciso uma decisão, é preciso submissão, é preciso acatar a tua voz. Abençoa a vida dela, a vida espiritual dela, a casa, a família, a obra das mãos. Cumpra, meu Deus, através da obediência, Deuteronômio 28 na vida dela. E todas as promessas, eu não sei o que ela está apresentando ao Senhor. Ajuda ela a se curvar, ajuda a obedecer, ajuda, meu Deus, abençoa a igreja, abençoa o teu povo, vai abençoando, meu Deus, entra no coração, ó meu Deus, vai limpando o coração, vai renovando a mente, vai dando força a ela para se levantar, para se curvar diante do Senhor, e que nada mais tenha, meu Deus, poder de impedi-la de ir além. Que ela nesse momento tome decisões e não volte atrás, que ela se posicione de forma, meu Deus, radical diante do Senhor, uma obediência total, radical, uma submissão radical, que ela se entregue, porque está escrito: se ouvirdes e obedecerdes, vocês vão comer do melhor desta terra. E o Senhor tem o melhor da terra. O Senhor tem o melhor para ela. E às vezes, meu Deus, tem alguma coisa que ela acha que não é importante, mas o Senhor está dizendo é. Tem coisa que ela está deixando passar, que talvez ela tenta até esconder de todo mundo. O Senhor está dizendo não. Isso precisa ser arrumado, isso precisa ser ajustado. Isso precisa ser ajustado. Isso precisa ser mudado. Em nome de Jesus. Isso precisa ser mudado. Preste atenção numa coisa. Uma vez eu atendi uma mulher. E ela dizia que nada na vida dela ia. Nada. E eu orei com essa mulher, eu lutei. Até que um dia eu cansei. Porque nada andava. E ela dizia que não sabia. E eu chamei ela. Eu atendi às quintas-feiras, há muitos anos no interior. E eu disse para ela: vem cá. Eu estou há muito tempo com Deus. E eu sei que Deus me responde. Não tem explicação. Nada na sua vida andar. Você tem algo oculto. E você vai me dizer. Ela diz: não, bispa. Não, eu falei: você tem. E você esconde as 7 chaves. Mas você não esconde Deus. E você está acreditando que o mundo vai orar por você. E sua vida vai andar. E você já passou. Fez tour por igrejas. Porque ela disse que ela já tinha ido em tudo quanto é lugar. Mas não tinha jeito. Sabe qual era o problema dela? Ela tinha um caso extraconjugal há 20 anos. O cara era um viajante. E de tempos em tempos ele vinha. E ela mantinha aquele casamento. Tinha um filho. Mas há 20 anos. E ela tinha 22, 23 anos de igreja.
E há 20 anos, e ela tentou se convencer de que Deus ia entender, porque ela tinha um sentimento pelo homem também, então, e que ela era uma boa pessoa. Eu disse, minha filha, você está a passos largos para o inferno. Ela vivia em base de mentira para equilibrar aquilo. Eu falei, sua vida nunca vai mudar desse jeito. Nunca. Não, mas não é sempre que eu fico com ele. Às vezes ele aparece a cada 90 dias. Há 20 anos, com esse homem, quando ele aparecia. Com a vida parada, tinha feito faculdade, não conseguia arrumar emprego para nada. Nada na vida dela. Uma maldição. 20 anos com aquela vida dupla, oculta. E eu, ali morrendo de orar pelaquela mulher. Até que um dia eu falei, não está certo. Não, eu conheço a Deus. Deus é um Deus que responde, isso aí não está certo. Falei, não, ela não vai me fazer de boba. Venha cá, venha cá. Agora quem quer falar com você sou eu. Porque assim não. O que é? Não, bispo, não, porque, não, bispo, você está até me ofendendo. Eu falei, ofendendo estou eu, minha filha. O que você tem escondido? Você tem algo oculto aí. E aí ela começou a chorar e não aguentou. Eu falei, eu não sei o que é, mas tem algo. Tem algo aí. Porque o Deus que eu prego todos os dias é um Deus que responde o seu povo. E quando alguma coisa trava, a falha nunca está em Deus. Amém, queridos? Então, que o Espírito Santo ilumine a todos nós. E que nós possamos andar em retidão, em temor, numa obediência radical. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.